primeiro investigado, na condição de presidente da República, promoveu, em 18/7/2022, uma reunião com altos representantes diplomáticos estrangeiros. Essa reunião teve lugar no Palácio da Alvorada e foi organizada, isso se extrai dos depoimentos da prova colhida nos autos, foi organizada sem a participação efetiva dos órgãos da Administração Pública Federal, normalmente encarregadas de organizar eventos governamentais e eventos diplomáticos. Nessa ocasião, o primeiro investigado dissertou em monólogo, sem abertura para perguntas, sobre desconfiança com o sistema de votação eletrônica, vulnerabilidade dos controles do TSE, risco de o candidato que viesse a ter mais sufrágios não ser declarado vencedor por fraude, alegada parcialidade dos ministros que iriam presidir a Corte Eleitoral, a suposta inutilidade das missões estrangeiras de observação eleitoral, sua condição de candidato indesejado pelos próceres do sistema judiciário e eventual interesse de ministros do TSE em promover a candidatura do seu principal oponente. O evento foi transmitido pela EBC e repercutido nas redes sociais oficiais. Temos que ter em mente que o primeiro investigado era, na época, incumbente, presidente da República, já candidato à sua reeleição. Se não com a candidatura registrada, já publicamente apresentado como candidato à sua reeleição. Houve, portanto, o primeiro investigado muito distante da liturgia do cargo de presidente da República, o que poderia ser apenas objeto de censura deontica, mas que, associado ao conteúdo da apresentação e às consequências visadas com ela, confere contornos indiciários bastante servientes à caracterização, quando não só de abuso, certamente de desvio de finalidade, consistente em adotar os meios à disposição do presidente da República para uma atuação da persona candidato. Analisando linha a linha o discurso apresentado pelo primeiro investigado, me convenci que ele teve claro objetivo eleitoral. Não no sentido apenas de questionar o processo eleitoral sem provas ou evidências consistentes, mas de angariar proveitos eleitorais na disputa de outubro em desfavor dos seus concorrentes. Dissecando o discurso, identifiquei 4 linhas de retórica nele constantes, todas com conotação eleitoral. 1. Linha autopromocional, consistente em se posicionar como um candidato, dotado de características positivas, eleitoralmente valoráveis e resgatar motes da sua bem-sucedida campanha de 2018. 2. Linha de argumentação negativa aos adversários, consistente em associar seu principal concorrente a características desairosas, reprováveis. C. A linha de martirização, da automartirização pela deslegitimação dos juízes e a tentativa de criação de empatia eleitoral com a figura de candidato antissistema. D. A mais escamoteada e potencialmente mais grave, linha de desqualificação do sistema eleitoral em desincentivo à participação do eleitor, para com isso se aproveitar do chamado fenômeno da apatia benéfica ao incumbente. Com toda a vênia e respeito ao ministro Raul, se um candidato a deputado estadual que fala as mesmas inverdades que o presidente da República, é censurado e tornado inelegível, e vamos combinar que o potencial de um candidato a deputado estadual no Paraná é menor do que o presidente da República, como essa corte vai decidir que o mesmo teor do discurso, já classificado como desinformação, tolitor quaestio, não é suficiente para fazer incidir a sanção de inelegibilidade? Votar em sentido contrário seria dar uma pirueta sem ter nenhuma demonstração de que os precedentes não se aplicam por não ter a mesma fata-espécie, mesma moldura fática, e que a causa de decidir é outra. E eu não vejo como descaracterizar o precedente, com todo o respeito à defesa, com todo o respeito aos que divergem. O sistema brasileiro, que todos aqui nesse plenário sabem, desde a Lei Saraiva, mais fortemente a partir do começo do século passado, no sistema brasileiro, a organização e gestão das eleições compete a um órgão do Poder Judiciário, compete à Justiça Eleitoral, não ao Poder Executivo. Portanto, a organização e a promoção do processo eleitoral, tema único e exclusivo do evento do dia 18, não está nas competências do presidente da República, qualquer que seja ele. Diz a defesa que a reunião não teria caráter eleitoral, pois embaixadores não são eleitores no Brasil. É claro que embaixadores e representantes estrangeiros não votam no Brasil. Porém, o que se investigou e comprovou é que esses diplomatas foram levados à vexatória, menos a ele, mais ao país, condição de coadjuvantes de um teatro eleitoral. Foram reduzidos à condição de observadores passivos de um ato de campanha, como se fossem aqueles clássicos figurantes de comício. Só que, ao invés de um lanche, lhe foi oferecido, nos dizeres da defesa, água, café e pão de queijo. Alguém pode acreditar que a Terra é plana.
mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar, com a legitimidade de chefe de Estado, uma inverdade já sabida e reiterada, é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos, porque, até por ação da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e de desvio. Senão, seria como que premiar quem pratica uma conduta ilícita pela eficiência de quem coíbe os efeitos dessa ilicitude. O que assistimos no discurso de 18/7 foi uma desabrida utilização da condição de presidente da República para, diante de representantes diplomáticos dos países com quem o Brasil mantém relações, mal falar do nosso sistema eleitoral, aviltar a justiça eleitoral e desqualificar a nossa democracia. O exato oposto que um chefe de Estado deve fazer. Mas, ao expor os embaixadores ao constrangimento de ouvir assertivas ácidas direcionadas aos membros da mais alta corte e ao sistema eleitoral, conspirou contra a imagem da República, conspirou contra a imagem internacional da pátria. Ora, o que pode ser mais grave no agir de um chefe de Estado que, visando objetivos eleitorais, mobilizar o aparato da República para passar internacionalmente a ideia de que as eleições brasileiras não são limpas? Eleger-se abusando do poder político ou econômico pode corresponder à manifestação de apoio do soberano titular do voto, mas não se coaduna com um regime democrático. Admitido esse comportamento, daí em diante, tudo é possível sob o apanágio da regra de maioria. E, a partir daí, o resultado é desastroso. Não é o tribunal que escolhe aplicar sanções de inelegibilidade. É um comando legal que impõe a nós, juízes, fazê-lo. Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta, por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18/7 de 22. Em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022.